Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosada e eu estou neste vídeo para ajudar você a ir muito mais longe. Nessa primeira aula eu quero ensinar você como você vai dobrar os lucros do seu mercado em 45 dias. Olá, sou Lorival, diretor do Mercado Ideal de Construção de Jacareí. Estou aqui hoje para poder falar sobre o trabalho que o Leandro Rosada e a equipe deles fizeram aqui na minha empresa. Eu conheci o Leandro através de um outro supermercadista que me falou sobre o trabalho dele. E eu chamei ele aqui para minha empresa para fazer um trabalho para aumentar as nossas margens, que estavam baixas, e a equipe dele passou aqui mais ou menos uns 3 meses e assim, tivemos bastante sucesso com o trabalho dele, porque as nossas margens antes dele começar o trabalho dele aqui giravam em torno de 28%, e depois que ele saiu passou a ser 31%. E um outro trabalho que ele fez aqui também comigo que valeu muito a pena foi que eu tenho na verdade uma outra loja, e essa outra loja é bem próxima da minha loja principal, e essa loja estava tendo um desempenho muito ruim, e eu estava pensando seriamente em fechar essa loja. Aí a gente conversou e ele me passou a orientação de mudar a estratégia que eu estava usando nessa loja, porque lá era um mercado, e ele me aconselhou a passar de mercado a hortifruti, e assim eu fiz. Ele até me aconselhou um dia antes da reinauguração a fechar a loja por um dia. Eu achei que não seria bom, que seria ruim, mas no final deu muito certo ter fechado a loja por um dia, no dia que eu abri as vendas foram 3 vezes ou 4 vezes a mais do que o normal. E depois que eu fiz essa mudança, que a loja deixou de ser um supermercado e passou a ser um hortifruti, vendendo produtos de supermercado também, as nossas vendas aumentaram em média 30%, e só tenho a agradecer e a falar que se alguém está procurando o serviço do Leandro e da equipe dele, vale muito a pena. Não é um dinheiro perdido, é um dinheiro que se investe e que com certeza vai ter retorno. Sou a Wanda, diretora da VN Progresso, e dessa empresa há mais de 18 anos. E há 1 ano e meio eu conheci o Leandro e começamos a fazer a consultoria. Então assim, a mudança na empresa foi bem radical. Que além da consultoria, nós fizemos treinamento com o pessoal, né? Inclui treinamento com o pessoal, o PAFRO, que também vários funcionários fizeram. Então assim, a história da VN Progresso passou a ter um antes e um depois. Então assim, foi muita coisa que mudou. A gente tem até um exemplo agora, tem markup em margem, que a gente trabalhávamos com markup em margem máxima de 29,14, e hoje a gente consegue fechar com margem bruta de 31, 31,5, até isso. Então uma das coisas mais significantes foi isso, que a gente conseguiu, sem contar o atendimento, né? Conseguimos inaugurar uma loja dentro desse período de 1 ano e meio que estou com ele, e a loja assim está um sucesso, e graças a Deus tudo que o Leandro falou que ia acontecer, parecia que até que ele tinha uma bolinha de cristal, tudo que ele falou que ia acontecer, média de venda, depois da inauguração, quando ficaria vendendo, até quanto a gente chegaria, tudo isso vem acontecendo assim, dentro do projetado, dentro do que foi projetado pela estratégia. E pra mim assim, foi muito legal mesmo, foi o antes e o depois, assim, muda muita coisa. Então assim, hoje eu só tenho mesmo a agradecer a estratégia, agradecer o Leandro, principalmente o Leandro. O Leandro, ele começou como um profissional e a gente terminou com bons amigos. Eu falei, hoje a gente não consegue mais nem ter um relacionamento profissional, porque nós somos amigos, virou amizade, virou família. E assim, eu só tenho mesmo que agradecer muito a eles
E espero que daqui uns 6 meses a gente esteja inaugurando uma outra loja, reinaugurando a Vila Progresso. A gente vai fazer uma obra lá, fazer uma padaria, a gente vai estar reinaugurando lá, e nessa daí estou contando com o Leandro de novo para a gente mandar ver lá. O fato é, você tem como atingir resultados extraordinários em períodos curtos, como 45 dias, se você aplicar a técnica acelerada que muitos mercados fizeram ao longo do tempo. Deixa eu te explicar como é que funciona, mas antes de eu explicar exatamente como é que funciona, deixa eu falar um pouco da minha história. Quem sou eu e por que eu estou fazendo esse treinamento. Meu nome é Leandro Rosadas, eu tenho hoje um canal no YouTube, que eu comecei ele em 2016. O que aconteceu? Em 2016, de 2015 para 2016, minha empresa dobrou de tamanho. E eu criei um canal no YouTube como uma forma de devolver isso para o mercado. Como uma forma de eu estar agradecendo o fato e o compromisso de que muitas pessoas passaram a me contratar, me seguir e tudo mais. E aí eu criei um canal no YouTube de 2016 e até 2017. De 2016 para 2017, minha empresa triplicou de tamanho. De novo. E aí o que eu percebi? Eu percebi que eu tinha de verdade, realmente, um propósito muito maior do que só simplesmente fazer aqueles primeiros 365 vídeos, que foi durante 365 dias. Eu precisava conseguir fazer com que pessoas no Brasil inteiro tivessem acesso a informação relevante para ajudar essas pessoas a saírem do zero e conseguirem abrir seus mercados, atacarejos de hortifruti, e também pessoas que já tinham lojas conseguirem profissionalizar esse processo. E aí eu continuei gravando vídeos ao longo desse 2017 e tal, e em 2018 eu decidi fazer um novo desafio de 365 vídeos. E a minha empresa vem dobrando de tamanho de lá para cá. Então eu entendi que existia um propósito maior, que eu tinha realmente que fazer, só que só os vídeos do YouTube já ajudam as pessoas? Muito. Provavelmente você está aqui assistindo esse treinamento porque você é um dos meus seguidores do YouTube. O maior problema disso tudo é que a informação no YouTube acaba sendo solta. Então eu decidi juntar a informação e fazer passo a passo ela, para poder explicar para você como é que você implementa esse método acelerado para você conseguir atingir resultados extraordinários. E você pode perguntar assim, Leandro, mas como é que funciona esse método? Como é que é esse processo exatamente? Como que eu posso aplicar ele passo a passo? O método do DLM45, ou seja, dobrar os lucros do mercado em 45 dias, ele é bastante simples. O conteúdo dele é muito profundo, mas deixa eu tentar explicar para você poder entender. Para você conseguir trabalhar o método acelerado de 45 dias, ele funciona basicamente do qual os primeiros 15 dias do processo, durante esses primeiros 15 dias, você vai planejar como vai ser o processo. E durante os 30 dias você vai executar o processo. Então durante esses primeiros 15 dias você vai planejar tudo que você vai ter que fazer. E depois, durante os 30 dias consecutivos, você vai implantar todas as coisas que você planejou. Mas o mais importante disso tudo é que você precisa, para você poder implantar, você precisa descobrir o que impede você de chegar no resultado. É o que a gente costuma falar de chegar na causa raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Qual a causa da raiz? Causa raiz que está fazendo com que aquele resultado não chegue. Quando você fala que suas vendas caíram, existe uma causa raiz por trás. Quando você fala que seus custos estão altos, existe uma causa raiz por trás. Quando você diz que as suas perdas são altas, existe uma causa raiz por trás. Você tem que descobrir qual é essa causa raiz, criar uma solução para essa causa raiz e a partir disso você provavelmente vai conseguir criar ações que vão fazer com que você realmente acelere e dobre os seus resultados. O caminho é muito simples, porém para você poder fazer esse percurso, você vai ter que seguir esse método que eu estou ensinando. Se você não fez isso ainda, eu gostaria que você, ao longo dessa aula, fizesse os comentários, fizesse perguntas, e a gente vai, ao longo da própria aula e após isso, tentar o mais rápido possível responder 100% dessas perguntas. É um momento que a minha equipe está toda direcionada para esse workshop, então é um bom momento para
para você poder tá tirando 100% das dúvidas que você tem. Mas seguindo, sabendo então que o método funciona 15 dias antes, preparo, 30 dias depois faça a execução, você vai ter que, para executar, você tem que montar um plano, que a gente chama de plano de ação, que é baseado numa metodologia chamada 5W2H, do qual eu criei uma ferramenta simples e que você vai poder baixar aqui, deve ter um link aqui do lado, embaixo, para você baixar via download esse modelo de ferramenta, para que você consiga já começar a botar seus planos de ação para funcionar. Como é que funciona a questão do plano de ação? O plano de ação não é simplesmente você pegar e anotar as coisas que você vai fazer. Você tem que dizer o que você vai fazer, como você vai fazer, quem será o responsável para garantir que aquela ação seja executada. Você vai ter que definir o prazo para que aquilo seja entregue, prazo com dia, mês e ano. Você vai ter que definir quanto aquilo vai te custar e onde aquilo vai ser executado. Se você não tiver, isso para cada ação, se não tiver bem claro, se você não tiver clareza do que você vai fazer e como vai fazer, e muitas das ações vão ser executadas pelo seu time, pelas pessoas que trabalham para você, você não vai conseguir ter resultado. Então, minha sugestão é que você, inclusive, envolva as pessoas que estão trabalhando com você nesse processo para o teu resultado crescer. Porque no final das contas, quem está realmente executando o processo são as pessoas que trabalham para você. Então é importante que você envolva elas dentro desse circuito para que realmente o resultado chegue para você. O fato é que os atacarejos e as grandes redes estão avançando. E se você não fizer nada, provavelmente o teu resultado vai ser muito complicado. A pergunta que eu faço hoje para você é: como hoje você baseia o seu processo? Como hoje você baseia as coisas que você faz? É no método achismo? Eu acho que assim é melhor? Ou no método bom senso? Do bom senso, sabe? Aquele método que todo mundo tem um senso e todo mundo acha que o dele é o melhor, é o bom, né? Por isso eles chamam de bom senso. Só que o problema do bom senso é que ele é baseado no método do achismo. Ele é baseado nas coisas que você teoricamente acha que funcionam. E não é exatamente assim que faz as coisas. Não é desse jeito. Na verdade, eu muitas vezes chego em alguns clientes, em alguns mercados, e vejo muito deles cheios de opiniões sobre o que tem que ser feito, sendo que eles nunca fizeram. Se você nunca fez, cala a boca e deixa alguém que já executou na prática te explicar como é que é. E aí você tenta implantar do jeito que essa pessoa que já fez na prática te ensinar como é que é. Depois disso, aí você tira suas conclusões, melhora. Mas antes disso, aprenda como fazer. Seja humilde para aprender como fazer. Para que você não quebre a cara e tenha menos resultado ou demore mais para chegar no resultado que você deseja. Quando eu falo resultado, a tua loja hoje vem crescendo ao longo do tempo, está crescendo a velocidade que você quer, tá sobrando dinheiro no final do mês, mais do que 5% se você tem um mercado. E se você tem um mercadinho de bairro, mais do que 10, 12%, que é o que normalmente sobra. Você hoje, dentro da tua empresa, suas perdas estão abaixo de 1,84 sobre o faturamento bruto. E se você não sabe esse número, fique mais preocupado ainda. As suas margens sobre as vendas estão acima dos 31%, ou seu markup pelo menos acima dos 45%. A produtividade, ou seja, o ganho, o faturamento por pessoa que trabalha para você, só você pegar quando você vende e dividir pela quantidade de pessoas, está acima dos 25 mil reais. Se a tua resposta é não está, você tem um problema, o teu resultado não está bom. As tuas despesas estão abaixo ali dos 21, 23% da tua operação. A sua folha de pagamento abaixo dos 8%. Se a resposta é não, você tem um problema muito grave a ser resolvido. Na verdade, você tem a consequência do problema a ser resolvido. E aí você tem que chegar na causa raiz. E chegar na causa raiz significa você tentar chegar ali no porquê daquilo está acontecendo. Né? No porquê que as suas vendas caíram. Por que sua margem não está tão baixa? Por que suas despesas estão tão altas? E aí, a partir disso, por que isso aconteceu? Qual solução posso dar para resolver esse porquê? Eu estou falando isso porque, agora dizendo a causa raiz do que eu disse,
Porque dessa forma é mais rápido de você chegar. Você muitas vezes não analisa, você muitas vezes vai lá e apaga incêndio. Você é um grande bombeiro que vive apagando incêndio o tempo inteiro. Ora apaga aqui, ora apaga ali, ora apaga aqui, ora apaga ali. Trabalha-se muito com pouco resultado. Trabalha-se, muitas vezes abre e fecha a loja e quando chega lá no final do mês não tem resultado financeiro. Não é isso que é a sua vida? Muitas vezes você trabalha muito, sacrifica seu tempo com a família. Muitos de vocês que estão me assistindo agora não tiveram tempo, por causa desse sacrifício, não tiveram tempo de ver seu filho crescer, não tiveram tempo de passar momentos que seriam importantes junto da família, que vocês não passaram porque vocês estavam lá dentro do mercado, estavam lá dentro do hortifruti, do atacarejo, da casa de carne, estavam dentro da sua loja, trabalhando em prol de tentar dar uma condição melhor para sua família, mas trabalhando com pouquíssimo resultado. Porque no final das contas faltava método, faltava técnica para você conseguir chegar lá. Então por isso eu resolvi montar um treinamento, montar um workshop que ajudasse você, através de sacadas simples, chegar lá. Então basicamente o que você precisa fazer é definir as coisas que você vai fazer, entender as causas raiz, discutir isso com a sua equipe e a partir disso traçar soluções para que isso seja feito. E essas soluções têm que ser transformadas em planos de ações simples para que você implemente e chegue no resultado. Ao longo das próximas aulas eu vou explicar, inclusive de forma muito prática, como você vai implantar. Ações que você pode fazer. Eu vou dar exemplos de estudo de casos de pessoas que implantaram, qual resultado tiveram, para que você possa vir colocando em prática o processo. Eu implementei isso em mais de 136 mercados. Eu já implementei ações em quase 300 lojas, mas em mercado foi em 136. Então, isso não foi implantado uma única vez, isso foi implantado diversas vezes. Eu costumo dizer que, por exemplo, alguns clientes hoje chamam a gente para inaugurar a loja. Vem aqui reinaugurar ou inaugurar a loja. E aí eu costumo dizer pro cara, você não sabe inaugurar. Mas eu já inaugurei 2. Eu inaugurei 70. É muito mais fácil eu errar menos e chegar no resultado esperado, porque eu fiz isso muitas e muitas e muitas vezes. Eu arrumei loja muitas e muitas e muitas vezes. Eu aumentei margem muitas e muitas e muitas vezes. Eu aumentei faturamento de loja muitas e muitas e muitas vezes. Então isso facilita o processo para você, porque eu estou te dando as coisas mastigadas. O que eu falo para você, faça desse jeito, eu já testei. Não é teoria, é ação testada e comprovada. Ação testada e já implantada lá no campo de batalha, já implantada lá dentro da loja. Então o que você precisa fazer é botar em prática tudo que eu estiver falando aqui para você. Então não deixa nada passar. Pega cada detalhe que eu estou falando e coloca em prática. Muitas das vezes você fala assim, a minha venda caiu. Beleza, mas por quê? Aí quando eu entro lá dentro da operação da pessoa para ver o porquê, eu vou descobrir que o carro de som dela não está rodando, ou está rodando de vez em quando, que ela não faz o encarte, hora faz, hora não faz. Já teve empresa que eu chegava e ela só distribui encarte depois do 5º dia útil. E o 5º dia útil é o dia mais importante porque as pessoas fazem compra de mês nesse período. Aí o cara deixava para jogar o encarte depois, porque minha margem vai cair. Mas suas vendas não sobem. Porque o encarte tem que ser distribuído lá no dia 30, pelo menos, para pegar o pessoal de virada de cartão, depois pegar o pessoal no 5º dia útil. Então você precisa ter encarte. E esse encarte precisa ser distribuído de forma certa, 2 km da sua loja, de fora para dentro, ou seja, da onde está, você distribui de mais longe para mais perto. Então hoje você faz as coisas desse jeito. Você está usando Instagram, Facebook, WhatsApp, você está usando todas as ferramentas que você tem na mão hoje para poder aumentar suas vendas. A sua loja está arrumada, está limpa, a sua loja a operação dela está funcionando direito, o seu atendimento está bom. Então muitas vezes você reclama que teu resultado não vem, só que você não entende por quê. Mas eu trabalho pra caramba, mas o resultado não vem. Eu faço muito e o resultado não vem. O resultado não vem porque você está deixando de fazer algo. Você está deixando de trabalhar de forma eficiente em algum dos processos dentro da sua empresa. E por causa disso, o resultado não vem. Então, o que você precisa fazer hoje é entender essa causa raiz, esse problema que está acontecendo dentro da tua empresa. A partir disso, chegar lá na causa raiz, traçar soluções práticas para resolver isso,
O que pode ser feito para resolver aquele problema? A partir dessas soluções práticas, coloca um plano de ação no papel, tira uma cópia, entrega para cada pessoa envolvida e parte para dentro. Aí você parte para executar. E se possível, se você não for participar, mas você estiver colocando o teu time todo para trabalhar, acompanhe o processo desde o início, para você garantir que realmente o resultado aconteça. Não adianta nada você pegar o papel e falar assim, se vira e depois de 30 dias você vai lá ver o que aconteceu. Isso não é acompanhar. Acompanhar é estar perto, acompanhando, vendo o que está acontecendo, ajudando os seus colaboradores a passar por cima das dificuldades que vão acontecer, porque terão muitas. A partir do momento que você decide fazer algo, normalmente aparecem muitas dificuldades para te impedirem de chegar lá. Eu gostaria que você entendesse que esse processo que eu acabei de falar com você é um processo baseado em método científico, baseado em método testado no campo de batalha. Não é teoria. É óbvio que eu tenho que falar um pouco sobre como eu cheguei nisso e como é feito, que tem um processo, que tem um método baseia-se 15 dias de preparação, 30 dias de execução, que você precisa entender a causa raiz, você precisa montar plano de ação para poder chegar lá, porque senão você vai acabar achando que é milagre. Não existe milagre. Existe suor, trabalho e método. Então, se você tem suor, trabalho e método, tu vai chegar lá. Não adianta nada você achar que tem excelentes ideias, tem boas ideias para fazer, se você não coloca em prática. Então, a última recomendação que eu tenho para essa aula de vocês é coloque em prática as coisas. Sai da teoria. Pega o negócio, coloca para rodar. Pega o negócio, coloca para rodar. Teve uma ideia boa, entende como é, coloca no plano de ação, bota essa ideia para rodar. Porque senão não vai acontecer nada. Você pode ter uma excelente ideia, se ela não for para prática, não vai acontecer nada. Resultado vem de execução. Execuções de coisas, execuções de ideias, execuções de estratégia, execuções de soluções que estão impedindo você de chegar no resultado. Então tudo se baseia em execução. Então você precisa sair da teoria e partir para a execução. Senão o resultado não vai vir, não virá. Eu estou falando isso porque eu estou há mais de 13 anos dando segmento e eu entendo isso que eu estou falando. Já testei em muitas, inúmeras empresas. Hoje a gente está em mais de 26 empresas, se eu não me engano, são 26 empresas, e já está beirando quase 47 lojas. Empresas, porque cada empresa tem normalmente mais do que uma loja. Eu tenho 10 mentorados, eu tenho mais de 100 e poucos alunos que também recebem mentoria, que estão me acompanhando. Então, você não está falando com uma pessoa que não sabe ou não vivencia isso. Eu todo dia estou dentro de um mercado. Todo dia eu estou vivenciando isso. Todo dia eu estou enxergando coisas e muitas das vezes eu estou aprendendo coisas novas que eu vi que funcionou. Nossa, eles fizeram uma ideia bacana, botaram em prática e funcionou. Então, na próxima aula, eu vou ensinar para você como você vai pegar esse método que eu acabei de explicar e vai colocá-lo em prática. Eu vou dar alguns exemplos de como coloca, eu vou dizer algumas estratégias que eu apliquei que funcionaram muito bem e vou mostrar o depoimento de pessoas que realmente colocaram aquilo ali em prática e fizeram acontecer. Eu gostaria que, se você não fez isso, você colocasse suas principais dúvidas. O que realmente você tem dúvida? O que você não tem conseguido colocar em prática? O teu resultado está batendo como você gostaria? Se não está, escreve aqui. Se você está chegando agora, assistiu esse vídeo, também se apresenta. Quem é você? De qual cidade você está falando? Eu estou falando isso porque é importante eu saber com quem que eu estou falando. Cada cidade do país tem características diferentes. Então, se tiver muita gente de uma região específica do país, eu vou direcionar o meu conteúdo mais para essa região, para ajudar. Eu realmente estou 100% comprometido em ajudar você a ir muito mais longe, você a ter resultados extraordinários. Outra coisa que eu queria pedir para você é que, se você não fez isso, eu queria que você curtisse, que você se inscrevesse aqui no meu canal do YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram, porque eu publico coisas diferentes, conteúdos diferentes nessas redes sociais. Então não deixa de fazer isso, não deixa de se inscrever. Se quiser, marca um amigo aqui no campo de comentários do Facebook. Clica aqui, marca o seu amigo para ele também vir para cá. Pode divulgar o link para ele poder também assistir, porque a ideia é divulgar, difundir esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. E agora eu vou deixar você com um dos depoimentos de alunos meus, de pessoas que já participaram, que tiveram um trabalho comigo, para vocês entenderem como realmente aconteceu na prática. Então fica com o depoimento e a gente se vê, na próxima aula. Não deixa de assistir a segunda aula, ela está sendo feita com todo carinho para você, direcionando passo a passo de como você vai colocar em prática, com exemplo prático, com sacadas que, se você aplicar,
você vai ter grandes resultados. Então não deixe de assistir a segunda aula. Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Valeu! Oi, Leandro, aqui é a Lohane, da Costa Verde do Rio, tudo bem? Eu arrumei um tempinho aqui pra te falar rapidinho um pouco da minha história, um pouco da minha experiência e mostrar pra você o quanto você está sendo importante nessa minha caminhada. A mercearia que hoje eu administro era do meu pai e alguns meses atrás estava sob a gestão dele. E nesse tempo, nesse período, foi feita uma reunião, ele disse que ia ter que fechar as portas, já estava pretendendo alugar para um amigo dele que estava pretendendo abrir um bar na loja, porque nós, como não abrimos a mercearia, nós deixamos alguns clientes fazerem contas de crédito. Isso foi um grande erro, porque nós acostumamos eles mal e alguns clientes pagavam, eram contas muito altas, alguns deles pagavam e outros não pagavam, ou seja, tinha momentos que a loja estava repleta de mercadoria, tinha momentos que a loja só tinha um produto. Isso é inadmissível, ou não tinha nenhum produto do que o cliente vinha procurar. E com isso permanecendo, ele pensou e decidiu alugar a loja. E eu fiquei indignada quando ele falou isso, porque ninguém investe em nada. Eu sei que ele sentiu também, mas ninguém investe em nada, ninguém investe esforço, dedicação, dinheiro em algo para aquilo ser frustrado, né? Para aquilo não te dar um retorno, para aquilo muito pelo contrário, para te deixar no prejuízo. Então eu me indignei e falei, poxa pai, em vez de você alugar para ele, aluga para mim, eu te pago o que você pedir. A gente já tem os equipamentos, já temos expositores, já temos gôndolas, já temos balcão. Aluga pra mim, sem problemas nenhum, eu te pago o que você pedir pra ele. Tá. Eu fiquei com receio, eu falei, mas eu fiquei com receio. Porque a gente nunca sabe de tudo. E eu tenho muito pouco conhecimento em comparação a algumas pessoas, mas eu tenho força de vontade, eu tenho determinação. Isso tem me levado a lugares muito bons, graças a Deus. Então eu comecei a procurar conhecer mais a minha loja, conhecer mais o meu estabelecimento, conhecer mais os meus clientes, comecei a trabalhar com atendimento, nosso atendimento já era bom, a gente sempre tratando com educação, respeitando o cliente, se prontificando a ajudar ele. Então nós demos um power nisso, nós maximizamos o nosso atendimento, porque eu não poderia investir em coisas que me trariam um certo prejuízo. Eu não poderia investir em nada financeiramente. E um atendimento é totalmente gratuito, você não precisa pagar nada para você saber atender o cliente melhor. Então eu comecei a... Quer ajuda? O que você gostaria que tivesse aqui? Não encontrou? Só faltou eu beijar o pé do cliente. Mas eu sempre tratei os clientes como se fossem amigos. Então a gente viu que pessoas que vinham aqui com frequência de uma vez por semana, hoje já vêm 5 vezes na semana, graças ao atendimento. Mas nisso aí, eu ainda assim ficava com uma angústia interna, porque eu queria que alguém me orientasse, alguém me desse um norte. Só que eu não tinha ninguém, eu não achava ninguém, procurava vídeo na internet. Alguns vídeos mais me colocavam dúvidas do que me tiravam as dúvidas. E isso foi me preocupando bastante. Não tinha quem recorrer aqui na minha cidade. E até um bendito dia que eu achei você em um vídeo falando sobre o hortifruti, nem é a minha área. Nós não trabalhamos com hortifrutis ainda, mas... eu me interessei pelo vídeo, abri, vi que você entendia do que você estava falando, resolvi te dar ouvido. No primeiro dia que eu vi o teu vídeo, eu já me inscrevi, já curti seu vídeo, ativei as notificações e comecei a assistir seus vídeos. Porém, a melhor coisa que eu fiz, todas as suas palavras, tudo que eu podia adquirir de conhecimento, eu guardei como se fosse um diamante, tá? A diferença na minha loja, sim, o layout principalmente, produtos, ketchup, maionese, tempero pronto, que ficavam muito tempo parados nas prateleiras. Eu mudei as posições, desculpa o barulho, eu mudei as posições e na mesma semana o meu ketchup foi todo embora, graças a Deus.
Conseguimos, no primeiro mês, comprar uma expositora nova de 3 portas, que para algumas pessoas é muito fácil comprar, fazer um investimento, mas pra gente foi uma grande vitória, porque a nossa mercearia não é um hipermercado, é um mercadinho de bairro. Estou me esforçando demais, estou adquirindo muito conhecimento. Eu espero que um dia eu tenha a oportunidade de fazer um curso seu, e eu creio que isso vai acontecer. Sempre tive um pensamento positivo, estou me esforçando bastante, considerando cada dica sua. A minha venda de biscoitos, eu expus os biscoitos de forma inteligente, da forma que você falou. A minha venda de refrigerante próximo ao caixa. Então eu tô vendo muito resultado, muitos resultados rápidos, com as suas dicas, com as suas sacadas. E eu só tenho a te agradecer. Eu sou cristã e eu acredito muito no poder da palavra. E Deus sabe que eu tenho pedido muito a Deus para te abençoar, porque você chegou na hora certa na minha vida, você chegou na hora certa. Eu estava sem orientação nenhuma, mas graças a Deus, graças a você, a minha loja tá tomando forma, tá criando independência, tá ficando forte. As pessoas entram na loja e eu tenho o prazer de ouvir da boca delas, sem jogar nenhum verde, sem jogar nenhuma indireta, que a loja está diferente, que a loja está ficando melhor. Elas pensam que o nosso mix aumentou muito pouca coisa, mas graças ao layout isso tá eu fico até sem palavras, desculpa. Só queria te agradecer mesmo, desculpa pelo vídeo. Eu sei que eu falo demais, mas eu tentei importar um pouco dessa minha trajetória pra você, tá? Meu pai, que não acreditou que eu conseguiria chegar onde eu tô chegando, eu tive o prazer de ouvir que ele viu resultados, entendeu? E se você, como eu falei, ninguém abre nada, ninguém faz nada acreditando que aquilo dali vai dar errado. Você, quando propôs no seu coração de abrir esse canal, de fazer esse canal, de divulgar seus vídeos, mesmo com o investimento que você fez em você gratuitamente distribui isso pra gente. E isso é muito nobre da sua parte, isso é muito nobre. E você fez esse canal acreditando que isso ia dar certo. E eu espero que a notícia que eu vou te dar agora faça sua noite mais feliz. Tá dando certo, tá dando muito certo. Desculpa pelo vídeo de 7 minutos, eu vou ter que mandar em 2 partes pra você, mas é bom saber quando a gente tá no caminho certo. Então eu te digo, não pare de fazer isso que você tá fazendo, porque tá, assim como tá me ajudando muito, com certeza tá ajudando muitas outras pessoas de hipermercados, mini mercados, hortifrutis. Todas as pessoas precisam de um mentor, de um orientador, e você é o cara, Muito obrigada, forte abraço, e você já tá no meu coração. Obrigada, boa noite.